Amém, queridos. Boa noite a todos vocês. Paz do Senhor. Bem, irmão, hoje nós tivemos um probleminha, com a conexão da internet, mas vocês agora estão começando aí a sintonizar pelo Facebook da igreja, correto? Então hoje nós não iremos transmitir aí pelo YouTube. Se Deus quiser, domingo que vem nós vamos transmitir em nome de Jesus, tá ok, querido? Tá, mas nós estamos gravando a palavra, tá? E depois nós vamos colocar aí também no grupo aí e assim por diante. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. Estamos felizes aqui nesse momento. Deixa eu tirar aqui Maria Eugênia daqui. Isso. Glória a Deus. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia aí na sua casa, junto com a sua família. Vamos rapidinho aqui. Eu vou prometer que não vou demorar. Evangelho segundo escreveu, Evangelho de Marcos. Marcos, no 3º capítulo. Um texto bem interessante, irmão. E eu vou falar porque que nós vamos pregar um pouco sobre esse homem. Irmão, eu nunca preguei sobre ele, mas nessa semana, a minha mão esquerda, ela ainda está um pouco inchada. Me deu uma tendinite crônica, irmão, louca. Eu não podia nem mexer a mão, agora graças a Deus está mexendo, eu estou conseguindo movimentar. Está um pouquinho inchada ainda, mas foi loucura. E aí eu liguei para o irmão aqui da casa, como ele faz parte aí da medicina, e ele me indicou a fazer me orientou, para poder ajudar aí a voltar o movimento da mão, tomar um remédio e tal. E aí, querido, graças a Deus melhorou, está melhorando. Mas eu queria compartilhar sobre a mão, porque diante de uma dor, Deus me deu uma palavra, querido. E está aqui em Marcos, no 3º capítulo, versículo 1, que diz assim, coisa linda. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, ou em outras traduções, mirrada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam com muita atenção, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e venha para o meio. Versículo 4. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, nervoso, tenso, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a tua mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderia matá-lo. Meu Deus, Pai, essa é a tua palavra. Abençoe a nossa vida, abençoe o povo, Pai, que estão em suas casas. Que a mão do Senhor prevaleça, que a tua palavra possa entrar, Deus, no nosso espírito e manifestar a tua glória, o teu poder. Transmita, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Deus, para os nossos dias, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, palavra do Senhor, graças a Deus. Diante de uma dor, irmão, como eu falei, que eu estava com uma tendinite insuportável, fui tomando um remédio atrás do outro, uma bateria de remédio. Bateria não, de 6 em 6 horas eu ia tomando um comprimido. E graças a Deus foi melhorando. E eu creio que até amanhã, em nome de Jesus, vai melhorar. Mas diante dessa dor eu comecei a refletir diante dessa passagem. Por isso que é bom ler muita Bíblia, irmão. Porque quando você vai lendo muita Bíblia, você vai ali mergulhando. E até o apóstolo Luiz Hermínio falou, e achei muito interessante, que a Bíblia
ela é mais profunda do que extensa. É verdade. Porque a profundidade da Bíblia ela é muito mais forte do que a sua extensão. Por isso que é muito bom ler Bíblia, porque em momentos da sua vida o Espírito de Deus vai transmitindo a você a palavra que você ali leu, que você estava meditando. E nessa dor me veio esse texto à memória, no capítulo 3 de Marcos, da qual Jesus está dentro de uma sinagoga, e dentro dessa sinagoga estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, ou seja, a mão desse homem era impossibilitada de fazer alguma coisa, porque ela tinha um atrofiamento, ela era encurvada, ela era torta, os dedos não se mexiam, ou seja, ela era inútil, porém a outra mão estava perfeita. Meu irmão, quando eu mergulhei de novo nesse texto, hoje pela manhã, o Senhor foi falando comigo que não adianta estar com uma mão boa e a outra mão ruim, porque tem um ditado que diz, uma mão lava a outra, amém, querido? Mas se uma mão não tiver boa, como vai lavar a outra? E de fato, essa semana eu passei por isso, né? Eu ia lavar as mãos, eu não conseguia lavar a mão direita, porque a esquerda, ela estava atrofiada, não, ela estava ruim, ela estava com muita dor, eu não conseguia tocar nas coisas, e eu muito devagar, eu ia passando a mão com sabão na mão direita, eu tentando usar a mão esquerda, mas era quase impossível, meu irmão. E aí o Espírito de Deus começou a falar no meu coração, assim como esse homem, eu preciso curar a minha igreja, eu preciso curar o meu povo, eu preciso restabelecer, eu preciso restaurar as mãos da minha igreja, porque quando a Bíblia aponta para a mão, ela fala da obra, querido. A obra da igreja precisa ser restaurada nesses dias, em nome de Jesus. E eu acredito que a igreja não vai poder mais andar com uma mão boa e a outra ruim. Nesse tempo é tempo de Deus ajustar, é tempo de Deus restaurar a obra do Senhor dentro da igreja, diante da igreja e pela igreja. Ela vai manifestar a glória do Senhor, querido. Amém, meu irmão? Então eu entendi aqui nesse texto que Deus está restaurando a obra genuína da igreja nesses dias. Amém, querido? Por isso que eu creio que diante de uma dor tensa que eu estava, Deus me levou a um lugar para eu entender que não adianta eu andar com uma mão boa e a outra ruim, não adianta eu fazer uma obra boa e uma ruim, não adianta eu fazer uma coisa boa ali e uma coisa ruim aqui, não, eu preciso andar em conformidade com aquilo que o Espírito tem para a sua igreja, meu irmão. E nós reunidos, e aqui Jesus na sinagoga, ele estava apontando, dizendo, olha, um homem não pode andar com uma obra boa e uma obra ruim, ele precisa estabelecer a obra que o Senhor tem na vida. Por isso que Jesus nesses dias, eu acredito e profetizo em nome de Jesus, que Jesus está curando a sua igreja, Ele está restabelecendo de novo o propósito genuíno. Eu falei na quarta-feira, meu irmão, nós estamos na igreja dos últimos dias, mas nós não podemos perder o princípio da igreja do primeiro dia. O que? A comunhão, partir do pão, sentar à mesa, estar junto, porque ali Deus ordena a sua bênção, meu irmão. Não adianta nós tentarmos colocar a igreja em enfeites, maquiagem, se a obra ainda está atrofiada. Amém, meu irmão? Não adianta eu e você tentar andar ou estar na sinagoga com a mão atrofiada, ainda que esteja, se prepare, meu irmão, Jesus está na sinagoga, e pode ficar tranquilo que desse lugar você não sai sem uma restauração das suas mãos. Quando a Bíblia aponta para fala da mão, ela fala da obra. Eu queria dar uma costurada nesse texto, eu queria fazer uma cirurgia nesse texto. Amém, meu irmão? A mão fala da obra, fala da igreja, fala da obra também da igreja, fala da obra da nossa vida. Claro que nós precisamos manifestar, irmão, tanto no coletivo como no individual. Eu costumo falar, e assim como Paulo também declarou aos Coríntios, dizendo o seguinte, que todos nós reunidos formamos o corpo de Cristo, da qual Ele é o cabeça. Amém, meu irmão? Porém, eu sozinho eu me torno um membro.
Então eu, como membro, preciso também manifestar e apontar para o corpo. Mas eu, reunido com meu irmão, eu formo o corpo, e esse corpo tem um cabeça, o cabeça é Jesus Cristo. E diante disso eu preciso entender que esse corpo precisa manifestar uma boa obra. Não adianta esse corpo estar com uma mão boa e a outra ruim, atrofiada, querido. Por isso que nesse tempo, e acredito eu que Deus permitiu todo esse tempo, eu acredito, meu irmão, tá? Isso é uma opinião minha. Eu acredito que Deus permitiu, claro que a força do pecado tem agido na terra, tem tentado dominar, tem tentado governar a raça humana. Graças a Deus que Deus enviou o teu filho para destronar toda a força do pecado. Por isso que Paulo vai dizer que ainda que o pecado habite em mim, ele não tem nenhuma força, porque a graça está sobre mim. Por isso, meu irmão, eu acredito que nesses dias, querido, em nome de Jesus, Deus está entrando nas sinagogas, meu irmão, para restaurar a obra que Ele tem a fazer através da raça humana, através da minha vida e da sua vida. Mas para a sociedade acreditar, para Macaé, para a circunvizinhança, para o estado do Rio de Janeiro, para a nação brasileira, para o mundo acreditar que Jesus é o Senhor, nós precisamos manifestar as boas obras. E lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, Paulo vai dizer que a salvação não é pela obra, para que nenhum homem venha se vangloriar, ok? Sim, mas Deus aprove o Senhor nos ajustar para um devido tempo, lá no versículo 10, para nós manifestarmos a boa obra. O que isso significa, meu irmão? Significa que a minha vida precisa ser uma boa obra. A minha vida precisa apontar para uma boa obra. Além de eu servir o corpo de Cristo, eu preciso na minha individualidade, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, no meu bairro, na minha rua, aonde eu estiver, eu preciso manifestar as boas obras de Cristo. E que boas obras são essas? Ah, não é porque eu sou religioso, é porque eu vou na igreja. Não, meu irmão, não é apenas isso, porque a verdadeira e a original religião que Jesus aprova é ajudar as viúvas, é dar alimento aos necessitados, é pegar os órfãos, alinhar ele no propósito e paternizar, colocar paternidade nele, dizendo que ele não está sozinho. Existe um Deus soberano sobre todas as coisas, que ele é o Senhor, ele é Pai de todos, e ele está paternizando, ele está gerando a paternidade na orfandade nesses dias, meu irmão. Amém, querido? Mas para isso acontecer, nós precisamos permitir com que Jesus venha restaurar a obra, em nome de Jesus. E olha o que diz aqui, versículo 2: alguns dos fariseus estando procurando uma razão para acusar Jesus, por isso observavam com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Meu irmão, Jesus está pouco se lixando para a tradição. Quando a vida está diante da tradição, Jesus está pouco se lixando, meu irmão. Porque entre a tradição e a vida, Jesus vai sempre pesar para o lado da vida. Não deixe a tradição matar a vida, querido. Não deixe a religião matar a vida. Não deixe os costumes matar a vida. A vida é mais importante do que a tradição, meu irmão. Amém, querido? A vida é mais importante do que a tradição, do que os costumes. Claro que tudo com ordem e decência. Versículo 3: então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada, dizendo: levanta-te, vem aqui para o meio. Meu irmão, eu acredito que nesse tempo Jesus está mandando esse homem da mão atrofiada, de uma das suas mãos atrofiada. A obra de um lado está boa, mas da outra está atrofiada. Vem cá no meio, irmão. Toda vez que Jesus chama para o meio, é porque ele precisa restaurar alguma coisa. E botar no meio é botar em evidência, querido. É mostrar que algo vai acontecer, meu irmão. Eu acredito que Deus nesse tempo está colocando a sua igreja no meio. E nesse tempo Jesus vai, através dela, fazer prodígios e maravilhas nesse tempo. Eu acredito nesse tempo em nome de Jesus. Eu estou nessa expectativa, meu irmão. Mas para isso acontecer, Jesus vai desatrofiar, Jesus vai restaurar a obra
dentro da sinagoga. Aleluia. Jesus está chamando para o meio, meu irmão. Vem para o meio. Levanta-te primeiro. Irmão, às vezes, vou repetir, não adianta nós estarmos com uma mão boa e a outra ruim. As duas precisam estar boas para ajudar o corpo de Cristo. Não adianta eu e você termos uma mão boa e a outra ruim. E nesse tempo Jesus vai nos chamar para o meio. Vem para o meio. Se nós tivermos com alguma obra atrofiada, querido, Jesus vai nos chamar para o meio do negócio. Vai. Precisamos nos levantar, querido, começando pela nossa vida. Precisamos nos levantar e ir para o meio, para Jesus restaurar as obras que ainda estão atrofiadas em nossa vida. E eu profetizo sobre a tua casa, se tiver alguma obra atrofiada, sobre o teu ministério, se tiver alguma obra atrofiada, sobre a tua vida, se tiver alguma obra atrofiada, Jesus vai nos chamar para o meio e vai curar a nossa obra, e nós vamos manifestar aquilo que Ele tem para esses dias. Versículo 4. E em seguida Jesus indaga a eles: o que nos é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar vida ou matar pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Irmão, a tradição sempre vai calar diante da obra que Jesus tem a fazer na vida das pessoas. Versículo 5. Indignado, olhou para o que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza dos seus corações, ordenou ao homem: estende a tua mão. Irmãos, eu acredito que nós precisamos entender, se nós estivermos com a mão atrofiada, com a obra atrofiada, nós precisamos estender para Jesus. O que é estender? É você direcionar, é você levar ela mais à frente. Eu acredito que nós precisamos entregar. Jesus está chamando: ei, vem cá, vem para o meio, estenda a sua mão. Sabe o que Jesus está falando? Mostra para mim a sua mão. E no mesmo instante, quando aquele homem, irmão, ia estendendo a mão, e ele estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. No tempo que nós, irmãos, estiver escondendo a nossa obra atrofiada, Jesus não vai poder curar. Mas eu acredito que nós vamos ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: levanta, vem para o meio, estende a mão, porque hoje é dia de eu manifestar o milagre na sua vida. Mas nós precisamos nos expor para isso, meu irmão. Quantas das vezes na minha vida me expus, correto? A frase é essa, é a palavra, expus. Me expus, parece negócio de pus. Tá certo, né, irmão? Me expus, irmão, muitas das vezes diante do Senhor. Toda vez que Jesus falava assim: ó, vem para o meio, levanta, vem para o meio, mostra aí a sua mão, estenda a sua mão, e eu mostrava. E Jesus nunca me acusou, pelo contrário, falava assim: ó, eu vou restaurar essa obra. E Jesus restaurava, e ali eu ia prosseguindo, irmão. E hoje nós estamos aqui. Versículo 6. Diante disso, retirando-se os fariseus, iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Querido, todos nós precisamos entender que quando Jesus for curar a obra dentro da igreja, sempre vão conspirar para tentar matar uma restauração que Ele tem a fazer nesses dias. Mas escute, meu irmão, você é um agente influenciador nesse tempo.
Você e eu precisamos manifestar o que Deus está ordenando nesses dias. Você que tem as duas mãos certinha, bonitinha, você que está buscando a cada dia fazer a obra direitinho, a obra na sua vida, meu irmão. Porque que obras são essas? A obra do corpo e a obra da sua vida. E aí em Gálatas capítulo 5 vai falar sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. E nós precisamos manifestar através do fruto do Espírito as boas obras de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? E aí eu lembrei que lá em Lucas, no capítulo 13, diz acerca de uma mulher que há 18 anos havia um espírito de enfermidade. E ela entrava na sinagoga encurvada. Há 18 anos essa mulher vivia encurvada. Só que nesse dia, Jesus estava dentro da sinagoga. E essa mulher chega ali, olha para Jesus. Vamos lá, meu irmão. Marcos 13. Perdão, Lucas. É tempo de Jesus restaurar as obras, meu irmão. Lucas 13, versículo 10. Cadê? Está aqui. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente. Irmão, toda vez que Jesus precisa curar, Ele sempre vai expor alguma coisa. Meu Deus. Será por que muita gente está sendo exposta nesses dias, meu irmão? Não é para morrer, é para Jesus restaurar, querido. Sim, é para Jesus restaurar. Fica tranquilo. Se as igrejas estão sendo expostas, meu irmão, fica tranquilo, é porque Jesus não vai matar, Jesus quer curar. Mas Jesus precisa expor, porque expondo vai ficar melhor de entendimento o que Ele quer fazer. E disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. Irmão, só pode curar quem tem as mãos. Aleluia. Só pode curar quem tem as mãos, querido, como a de Jesus. E imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus, indagando, indignado, porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente da sinagoga, tipo assim, um pastor, sempre sobra para o pastor, disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesse dia e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desamarra no sábado do seu boi, o seu jumento, né, do seu curral, e levam para ali para beber água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha aprisionada por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquela prisão? Irmão, a mulher estava dentro da sinagoga. Jesus estava dentro da sinagoga. Provavelmente, para essa mulher estar dentro da sinagoga, ela frequentava também a sinagoga. Mas a Bíblia aponta que 18 anos essa mulher vivia encurvada por um espírito maligno. Irmão, às vezes nós podemos frequentar a igreja, podemos estar nos cultos, podemos até estar em momentos de reunião, mas escute, querido, muitas das vezes pessoas estão sendo encurvadas pelo diabo, estão sendo aprisionadas até mesmo muito tempo, como essa mulher que há 18 anos vivia encurvada, sem poder glorificar a Deus, encurvada com seu corpo, com a sua espinha dorsal, estava encurvada, ela só olhava para baixo, não podia olhar para nenhum outro lugar, porque havia um espírito de enfermidade que há 18 anos aprisionava essa mulher. Mas escute, irmão, Jesus estava nessa sinagoga nesse dia e viu essa mulher, viu que existia um espírito maligno que há 18 anos encurvando essa mulher, chamou ela à frente e disse: mulher, seja curado. E imediatamente o espírito saiu dela. 18 anos, meu irmão, uma mulher encurvada. Uma pessoa encurvada não pode fazer muita coisa, meu irmão. Uma pessoa encurvada não consegue ter agilidade, não consegue se movimentar direito. Então eu acredito muito, meu irmão, que Jesus está na sinagoga para endireitar
as obras atrofiadas e as colunas que estão encurvadas. Coluna, meu irmão, encurvada. Coluna fala de sustentação. Se alguém quebrar a coluna, já era, meu irmão, morre na hora. Por quê? Tira a sustentação do corpo. Jesus nesses dias, meu irmão, vai tocar na espinha dorsal. É mesmo espinha dorsal? É isso mesmo? Você que é enfermeiro, filho? Espinha dorsal. Jesus vai tocar na espinha dorsal do seu corpo e vai restaurar a sua igreja. A igreja não vai mais andar encurvada. Nós vamos andar com as nossas mãos limpas, com o coração puro. Nós vamos andar com as obras perfeitas de Jesus Cristo e com a coluna reta, podendo olhar para o céu, olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez céus e terra, meu irmão. E nós vamos glorificar a Deus, fazendo as obras pelas mãos e glorificando a Deus, porque nós estaremos sustentado pela sua mão, pelo seu poder e pela base do Evangelho, que é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a graça que foi nos dada, e isso basta sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia! Meu Deus, é forte o negócio, meu irmão. Glória a Jesus. Deus é lindo. Deus é lindo, meu irmão. Obras atrofiadas. Eu libero essa palavra em Cristo Jesus. Será restaurada. Não adianta andar com uma mão boa e a outra ruim. O corpo de Cristo não pode andar com uma obra boa e uma obra ruim. Nós precisamos entender que precisamos manifestar as obras retas de Jesus Cristo. O corpo de Cristo precisa andar com as suas mãos boas e não atrofiada. Não adianta, meu irmão, eu e você andarmos. Não estou falando de salvação, porque a salvação não é pela obra. A salvação é pela graça de Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 8 e 9. É pela obra, não é pela obra que Jesus consumou na cruz do Calvário, derramou e abriu um novo e vivo caminho, e hoje qualquer pessoa tem acesso. Eu sou ladrão, é ladrão? Se arrependa, ainda que esteja nas últimas horas de vida, você vai entrar no paraíso junto com Jesus. Então não se trata de obra, não se trata de dar cesta básica, não se trata de ajudar um, não se trata de ajudar outro. Não se trata de ajuda, se trata de graça. A graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos, agora Cristo liberou pelo seu poder. Jesus sai de dentro de Deus, vamos dizer assim, meu irmão, com a sua graça, ele libera sobre a raça humana. Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, esse será salvo, porque a graça alcançou. E isso, meu irmão, não é pela força do homem, não é pela obra do homem, isso é pelo Espírito de Deus, porque até a fé que nós temos vem pelo Espírito de Deus. Até a fé que eu e você temos vem pelo Espírito Santo de Deus, que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Por isso precisamos entender que não se trata de salvação. A salvação, todos até podem ser salvos, Deus sabe. Por isso que quando me perguntam, fulano de tal morreu, será que foi salvo? Não me pergunte isso, meu irmão, porque o que diz respeito à salvação, só Jesus sabe. Me perguntaram se Michael Jackson foi salvo. Eu sei lá, eu não sou Jesus para saber. Agora nós podemos nos surpreender muito naquele grande dia, porque a salvação, e olha, meu irmão, que Jesus ainda não tinha nem derramado a graça, mas já estava consumando ali a sua obra na cruz, e o ladrão de um dos lados teve a oportunidade de entender a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Irmão, entenda a obra de Jesus na cruz do Calvário. Você que ainda não conhece, que está nos assistindo, ou está nos ouvindo, vai nos ouvir. Entenda uma coisa: quer ser salvo? Entenda quem Jesus é, o que Ele fez por mim, por você. E a graça, confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e a graça irá te alcançar, e você irá viver a vida eterna. Hoje, agora à tarde, eu tomei um cochilo, meu irmão. Eu tirei um cochilo agora à tarde. E eu sonhei, meu irmão, muita coisa doida. Mas eu sonhei que eu estava chegando na eternidade. Olha que loucura, meu irmão. Porque todos os dias, meu irmão, eu penso nisso.
Teve um irmão aqui da casa aqui, que ele está num grupo de, né, que chama de, a ciência chama de grupo de risco, acima de uma certa idade, né? Cadê ele? Está ali. Ele estufou o peito no começo do corona, meu irmão. Não tem essa onda não, meu irmão. Eu passo para dentro. Agora eu vou dar uma recuada, passando álcool em gel, a máscarazinha. Todos nós, irmão, cremos na salvação, cremos na eternidade, mas ninguém quer morrer agora. Mas, irmão, mas como diz o apóstolo Paulo, para mim viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Porque Paulo entendeu a questão da salvação, irmão, mas nesses dias, eu não estou falando de salvação, estou falando das obras aqui na terra. E aqui eu termino, meu irmão. Jesus quer restaurar a mão atrofiada da igreja. Jesus quer restaurar a mão atrofiada do seu corpo. Nós não podemos ter no corpo uma mão boa e uma mão atrofiada. Nós precisamos entender, se nós andarmos com uma obra boa e uma ruim, isso vai contabilizar negativamente no reino dos céus. Porque a obra não salva, mas ela aponta para a salvação. Por isso que quando você conhece alguém que está cheio do Espírito de Deus, meu irmão, e você vê ali a essência de Jesus Cristo naquela pessoa, por mais que você não entenda quem Deus é, você quer conhecer esse Deus dessa pessoa. Por quê? Porque não falo apenas de educação, eu falo de amor. Eu ouvi hoje um pai de família perguntar a ele: por que você conseguiu construir uma boa família? Ele disse: porque eu tenho amor pela minha família. Amor, meu irmão, é uma da manifestação das obras que precisamos exercer nesses dias. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. O amor ágape, é possível sim amar com o amor de Jesus. Eu não acreditava nisso, até que eu entendi, irmão. Essa semana, conversando com a pastora, ela olhou para mim e falou assim: eu abandonei toda a minha vida por uma causa. Porque você tem um chamado. Eu falei: você não abandonou por minha causa, você abandonou pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Nós dois abandonamos a vida, que poderíamos viver de outra maneira, mas nada se compara a viver debaixo do propósito de Jesus Cristo. Por isso que eu acredito que Jesus, para restabelecer o seu propósito, para redefinir a terra diante do seu propósito, Jesus vai começar pela sua igreja, pelo seu corpo, tirando a mão atrofiada e restaurando ela, colocando ela no seu devido lugar e manifestando as boas obras. Nós vamos apontar para a salvação, e a graça irá cobrir o ser humano, irá salvar, porque a intenção de Deus, segundo a Bíblia, é salvar todo homem. Não pense eu e você que fulano então é mau, tem que ir para o inferno. Não, meu irmão. A intenção de Deus, segundo a Bíblia, é salvar toda a raça humana. Claro que tem uns que não vão querer, e segundo os da predestinação, são os vasos de desonra. Mas não vou entrar nesse mérito, irmão, senão dá confusão. Amém, querido? Então, querido, eu finalizo aqui, irmão, e libero essa palavra sobre a tua vida, sobre a minha vida, começando por mim. Se tiver alguma obra atrofiada, se tiver alguma mão atrofiada no meu corpo, meu irmão, Jesus vai restaurar, vai falar: Leandro, levanta, vem por meio, estenda, mostra para mim aonde está atrofiada a sua vida, e eu vou mostrar o atrofiamento da minha vida, e Jesus vai restaurar em nome do Senhor. Amém, querido? Eu já ia falar, você coloca de pé. Mas se Deus quiser, nós vamos falar, se coloca de pé. Mas onde você estiver na sua casa, irmão, sentado, deitado, ouvindo essa palavra, se porventura tiver alguma mão atrofiada aí, alguma obra atrofiada, por favor, expõe ela, Jesus. Jesus está me chamando, está te chamando nessa noite. Levanta-te, vem por meio, estenda essa obra, porque eu quero curar nessa noite.
Jesus quer curar, irmão, essa mão atrofiada. Amém, querido? E talvez se a mulher estiver encurvada há 18 anos por um espírito maligno, meu irmão. Aqui, querido, com esse rapaz, talvez foi por uma questão ter nascido assim, ou coisa semelhante, ou tipo de doença. Mas aqui, nessa mulher encurvada, foi o próprio Satanás que encurvou a coluna dessa mulher, que ela vivia encurvada, segundo a Bíblia. Até que Jesus a viu na sinagoga e a chamou e disse: mulher, seja curada. E a Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos sobre aquela mulher, expulsou o espírito de enfermidade que há 18 anos assolava aquela vida. Imediatamente aquela mulher foi restaurada da sua coluna, ficou em pezinha e começou a glorificar a Deus. Irmão, corpo encurvado não consegue olhar para o alto. Por isso que corpo encurvado perde a fé e começa a dar jeitos e trejeitos para a vida. Aonde eu quero chegar com isso? Se porventura a minha vida tiver algum atrofiamento de obra, ou tiver talvez algum espírito maligno tentando encurvar aquilo que Cristo quer fazer em mim, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque nesses dias eu creio que Jesus está restabelecendo a boa obra e endireitando a estrutura da igreja, ou seja, do seu corpo, ou seja, do coletivo, de todos juntos em um só pensamento, uma só fé e um só batismo. Jesus, essas são as palavras que eu quero liberar nesses dias, meu irmão, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Obras atrofiadas, Jesus vai curar em nome de Jesus. Colunas encurvadas, ou seja, base, estrutura do corpo encurvado, Jesus vai tocar, vai repreender todo o mal, e nós vamos olhar para o alto e vamos glorificar o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por você aí na sua casa, querido. Queria declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor possa te ajudar, que o Senhor possa curá-lo, que o Senhor possa restaurar a sua família, meu irmão. Se porventura na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, na sua vida, estiver algum atrofiamento, estiver algo encurvado, Jesus na sinagoga, no templo, vai fazer um milagre acontecer em nome de Jesus. Senhor, eu olho pela vida dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão sendo alcançados por essa voz, por essa transmissão, aqueles que ainda vão, ó Pai, ver, ouvir, ó Pai, essa palavra, que a mão do Senhor, ó Pai, assim como tocou nessa mulher, aquela filha de Abraão, da descendência de Abraão, possa, Deus, endireitar toda a coluna, Senhor, ó Pai, encurvada, toda a base que está encurvada, Senhor, toda a estrutura que está encurvada, que nessa noite seja restaurada na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, entra nesse lar, entra nessa casa. Toda a base que está, ó Pai, encurvada, toda, Pai, coluna que está encurvada, Senhor, nesse lar, que nessa noite seja agora restaurada na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de enfermidade que assolava, que estava encurvando essa vida, essa família, que nessa noite, em nome de Jesus, seja agora dissipado na autoridade do nome de Jesus, e que a cura, que a restauração chegue até essa coluna, até essa base, até essa, ó Pai, essa família que está encurvada nessa noite, seja endireitado em nome de Jesus, seja endireitado em nome de Jesus. Família que estavam atrofiadas, obras que estavam atrofiadas, mãos que estavam atrofiadas, obras da vida que estavam atrofiadas, vidas que estavam atrofiadas, nessa noite seja restaurado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que as boas obras do Senhor estejam sobre a nossa vida, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Assim nós oramos, Jesus,
E pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada família, sobre cada homem, cada mulher, Senhor, sobre cada criança, sobre cada filho, cada pai, cada mãe. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toca, Jesus. Toca nessa coluna encurvada, nessa base encurvada familiar, nesse relacionamento encurvado, Senhor. Toca em nome de Jesus. Restaura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toda a obra da vida atrofiada seja agora restaurada, irmão. Estenda a sua obra ao Senhor. Coloque, exponha diante do Senhor. Senhor, está aqui minha obra. Eu tenho uma obra boa, eu tenho uma obra ruim. Aponte para o Senhor a sua obra, querido, e Jesus vai restaurar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre o teu lar, em nome do Senhor, meu irmão. E que você possa ser restaurado, meu irmão. Possa olhar para o alto, como essa mulher fez lá em Lucas 13, e como esse rapaz lá em Marcos 3. Que eu e você possamos ser restaurados, meu irmão, nesses dias, e glorificar o nome do Senhor. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, querido. Que a paz de Deus reine sobre a tua vida. Que você possa fluir no poder do amor de Deus. Que a graça do Senhor possa te envolver nesses dias. E que a paz que ultrapassa qualquer entendimento humano guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Fique em paz, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, lembrando que em breve nós estaremos de volta com as nossas reuniões aqui no templo. Mas Jesus, querido, está curando nas casas, porque não adianta ter funcionamento no templo se a casa está destruída. Porque a igreja não começa no templo, a igreja começa dentro da casa. A igreja não é formada por qualquer coisa, a igreja é formada por uma família. Por isso que nós falamos famílias de Deus. Amém, querido? Que haja restauração na sua casa, que haja o culto na sua casa, que haja oração, que haja jejum, que haja profecias, e que o Senhor te abençoe nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Continue orando, nós vamos estar juntos em breve, em nome do Senhor. Amém? Amo vocês e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Aleluia.